Bom dia, são 8 horas e 15 minutos, segunda-feira, 15 de fevereiro. Esta é a TV Senado e você está assistindo ao Senado Agora. Antes, o principal meio de comunicação de massa no Brasil, o rádio na frequência AM, está em vias de extinção. O assunto vai ser debatido pelo Conselho de Comunicação Social do Congresso, que realiza um seminário hoje, às 9 da manhã. Nesse momento, senador... A previsão é que, no máximo em 4 anos, a faixa AM não seja mais utilizada pelas rádios brasileiras. A mudança para FM, com qualidade de áudio superior e mais fácil de sintonizar, não é obrigatória. Ela não será gratuita, mas cerca de 80% das quase 1.800 emissoras já manifestaram interesse. O decreto autorizando a migração das estações foi assinado pela presidente Dilma Rousseff em 7 de novembro de 2013. Nesta segunda-feira, o Conselho de Comunicação Social do Congresso se reúne para debater a migração das rádios AM para FM, inclusive os valores a serem pagos para a mudança de faixa e os espaços disponíveis para as emissoras que desejarem transmitir em frequência modulada. Foram convidados para o seminário sobre a migração da frequência AM para FM o ministro das Comunicações, André Lima, o presidente da Anatel, João Batista de Rezende, o presidente da Associação das Emissoras de Rádio e Televisão, Daniel Slaviero, e a pesquisadora de comunicação, Nélia Del Bianco. Às 9 horas, a Comissão de Direitos Humanos se reúne para debater o relatório de atividades realizadas pelo colegiado em 2015. Reportagens produzidas pela TV Senado vão ilustrar a produção legislativa da comissão. E o ano legislativo já começou, mas a liderança do governo continua vaga. O Palácio do Planalto ainda não escolheu quem vai ocupar o posto aqui no Senado. Enquanto isso, os partidos já formalizaram os nomes dos líderes junto à mesa do Senado. Os partidos têm que indicar os líderes na primeira e na terceira sessões legislativas de cada legislatura. Neste ano, as legendas mantiveram os mesmos líderes de 2015. Ou seja, as maiores bancadas da casa têm à frente os senadores Humberto Costa, pelo PT, Cássio Cunha Lima, pelo PSDB e Eunício Oliveira, encabeçando o PMDB. 3 partidos estrearam no último ano. A Rede, que tem o senador Randolfo Rodrigues como líder, o Partido da Mulher Brasileira, que é liderado pelo senador Hélio José, e o PV, que tem o senador Álvaro Dias na liderança. Às 11 horas, o Congresso Nacional faz sessão solene sobre a campanha da Fraternidade 2016, organizada pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB. A campanha vai tratar de saneamento básico com o tema Casa Comum, Nossa Responsabilidade. Uma emenda à Constituição dá 30 dias para que políticos mudem de partido sem perder o mandato. O Congresso promulga essa parte da reforma eleitoral na próxima quinta-feira. A regra para a mudança partidária é clara, só se for para uma nova legenda ou se houver perseguição dentro da sigla atual. O descumprimento pode levar vereadores, deputados estaduais e federais a perderem o mandato. Com a promulgação da PEC, eles teriam 30 dias de trânsito livre entre os partidos. O parlamentar pode realmente encontrar um outro espaço, numa outra agremiação, num outro partido que seja dê mais respostas a ele, no plano ideológico, no plano regional, no plano político congressual, no plano estratégico, tem uma série de questões aí. Desde o começo de 2015, a Câmara assistiu 41 mudanças de partido envolvendo 38 deputados. As novas legendas atraíram 29 filiações. Esses partidos novos que surgiram podem ter virado apenas um trampolim. Quer dizer, eu estou de saco cheio do partido X. Não quero mais estar aí, não gostei disso, não é meu caminho, então agora pum, dou outro salto, dou outro pulo. O político que mudar de legenda não leva nem o tempo de televisão, nem os recursos do fundo partidário. No Congresso Nacional, a troca de partidos pode desconfigurar o cenário político. Isso muda a distribuição de forças e, no limite, a distribuição de forças para o governo Dilma, que tem uma agenda complexa, que tem uma agenda complicada, que nós estamos esperando aí com o DRU, com a reforma da Previdência, com o CPMF e com o impeachment. E 2016 é ano eleitoral.
Em 2 de outubro, os brasileiros escolhem novos prefeitos e vereadores. Nas cidades em que pode acontecer o segundo turno, ele está previsto para o dia 30 do mesmo mês. Até as eleições, partidos e políticos têm que seguir um calendário definido pela Justiça Eleitoral. No segundo semestre, os brasileiros escolhem prefeitos, vice-prefeitos e vereadores que comandam nos próximos 4 anos as decisões políticas dos municípios. A reforma eleitoral fez algumas mudanças no calendário deste ano. Na regra anterior, o candidato deveria se filiar a um partido político pelo menos 1 ano antes das eleições. Agora tem até o dia 2 de abril para se inscrever. 6 meses antes do primeiro turno. 2 de abril também é a data final para a mudança de partido. Os políticos que querem concorrer poderão migrar para outra legenda em março, durante os 30 dias antes do prazo para filiação. Eles esperam o presidente do Congresso promulgar uma PEC aprovada no ano passado, que abre a janela para a troca de partido sem a perda do mandato. As convenções para a escolha dos candidatos e das coligações, que eram em junho, vão ser de 20 de julho a 5 de agosto. E o prazo final para os pedidos de registro de candidaturas passou do início de julho para 15 de agosto. De acordo com o ministro Henrique Neves, do Tribunal Superior Eleitoral, essa mudança vai gerar transtornos. O ideal seria que no dia da eleição todo mundo soubesse exatamente quem são os candidatos. Mas ocorrerá o risco de algumas pessoas concorrerem ainda com o seu registro sendo discutido pela Justiça Eleitoral. E para comentar essas mudanças na legislação eleitoral, está aqui no estúdio da TV Senado o consultor Arlindo de Oliveira, consultor aqui do Senado. Bom dia, Arlindo. Bom dia, como vai, André? Arlindo, essa emenda sendo promulgada agora, ela passa a valer já para esta eleição? A ideia é essa, que ela valha já para essa eleição. Embora haja alguma controvérsia a esse respeito por conta do princípio da anualidade da lei eleitoral, que poderia significar que quem se valer dela, sobretudo deputados federais, não poderiam se candidatar esse ano porque a emenda está sendo promulgada há menos de 1 ano da eleição. Mas isso é uma controvérsia jurídica que há em torno da questão. Do ponto de vista maior, o que haverá será uma movimentação de lideranças mandatários entre os partidos políticos, tendo como referência 2 questões. De um lado, o posicionamento em relação ao governo, ou seja, o governo, quem é da oposição que aderir ao governo, quem é do governo que quer aderir à oposição. Essa é uma referência para a movimentação partidária nesses 30 dias. E a outra referência certamente deve ser o foco na eleição municipal de outubro, né? Ou seja, o melhor contexto, a melhor situação para participar do pleito de outubro. Agora, de qualquer forma, a expectativa é de que haja muita troca de partido lá na Câmara dos Deputados? Olha, já aconteceram diversas trocas de partido nos últimos 2 anos, acho que mais ou menos 30 deputados federais, né, que se movimentaram em função de legendas novas, porque é a possibilidade que a lei permite, uma legenda nova. No caso, o Partido da Mulher Brasileira, que tem 20 deputados, a Rede, né, que tem 5, e situações dessa natureza. Agora, como essa janela ela não é apenas para partidos novos, admite também para partidos pré-existentes, então acredita-se que possa haver, sim, uma movimentação razoável, né? Embora cada uma das partes já tenha, digamos assim, seus núcleos duros consolidados, né? Eu acredito que a movimentação pode ter mais relevância qualitativa, digamos assim, simbólica, do que seja uma grande tsunami de mudanças partidárias, né? Mas, de qualquer forma, não dá para prever como vai ficar a composição da base governista na Câmara. A janela, se for promulgada no dia 18, vai valer até o dia 18 de março, que seria para todos os mandatários do Brasil, governadores, né, que já estão abrigados pelo entendimento do Supremo, deputados federais principalmente. Quer dizer, a grande referência para se acompanhar a magnitude da mudança política vai ser a movimentação realmente na Câmara dos Deputados, né, onde devem ocorrer diversas mudanças. E aqui no Senado algumas também. Agora, Arlindo, com relação ao calendário eleitoral,
Essa mudança, essa redução do tempo, deve impactar na questão dos gastos de campanha? Nós vimos aí o ministro do TSE, Henrique Neves, que demonstrou não estar muito satisfeito, né, com essa mudança. Eu acredito que possivelmente o maior prejudicado por essa campanha seja o partido pequeno, o partido que necessita de muito tempo de campanha para ir, e os candidatos novos, que precisam de muito tempo de campanha para consolidar o seu nome. Porque o encurtamento da campanha, a pretexto de que esse encurtamento reduziria o prazo, o dinheiro, o custo, né, o gasto, financiamento, tal. Eu acho que esse argumento, nós vamos ver esse ano um exemplo, se esse argumento procede ou não, que ele pode resultar na concentração do poder econômico em poucos dias. Quer dizer, eu não acredito que devesse ser essa a referência. Menos dias, gastamos menos. Não, talvez, se fosse a regra de financiamento, seja mais importante do que o período da campanha. De qualquer maneira, há um lado interessante, que ele ao reduzir o prazo da campanha, como é em outros países, o Brasil faz da eleição um procedimento comum, normal, da democracia, uma coisa rotineira, e não assim como se nós quiséssemos refundar o país a cada eleição. Ok. Arlene, muito obrigado pela sua entrevista. Obrigado. Ficamos por aqui. No decorrer do dia, você acompanha outras informações nos boletins do Senado agora. Enquanto isso, continue assistindo a nossa programação.